Olá a todos, aqui é o professor Felipe Neto e nós vamos iniciar um conteúdo novo, que é o conteúdo de cinemática do movimento plano de um corpo rígido. Esta videoaula ela não vai ter exemplos e exercícios, vai ser somente conceitual. Eu vou abordar todo o assunto da cinemática, ok? Vou apresentar todas as equações e no final nós vamos ter um conjunto de equações e nós vamos aplicar estas equações, tá? Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro você ter ali aquela equação que você conhece todos os termos daquela equação e você a aplica para diversas situações, né? Como você ter uma única chave que vai abrir diversas portas, mais ou menos isso aí, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, né, os diversos tipos de movimento. Então nós podemos ter um corpo que está se movendo em uma translação, que essa translação pode ser retilínea ou pode ser curvilínea. Okay? Então, dado dois pontos no corpo, ele vai estar sempre com a mesma distância entre esses pontos, né? Então a linha de trajetória formada por esses pontos vai ter sempre a mesma distância, no entanto, ela vai ser uma linha curva, não vai ser uma linha reta. Este corpo também, né, o corpo rígido, pode apresentar um movimento de rotação, em que ele vai rotacionar em torno de um eixo, e dado um ponto neste corpo, se você olhar o movimento desse ponto em um plano, você vai ver o movimento circular que este ponto vai realizar. Um corpo também pode ter um movimento plano geral, que ele tanto vai transladar quanto vai rotacionar em torno de um eixo. Okay? Então aqui nós temos um exemplo de um movimento plano geral do corpo. Para exemplificar também, então nós temos esse mecanismo aqui, que é um mecanismo lá típico, um esquema, né, de um mecanismo de uma locomotiva, em que nós temos aqui um pistão. Esse cilindro do pistão aqui tem um movimento de translação, tá? Então translação retilínea. Temos aqui a nossa biela, que vai ter um movimento plano geral. Temos a roda da locomotiva, que vai ter um movimento de rotação. Essa outra biela aqui, esse outro link, né, tem aqui um movimento de translação curvilínea e a manivela tem um movimento de rotação. Tá? Então aqui é um exemplo de um mecanismo bastante conhecido, bem legal ele, que apresenta exatamente os diversos tipos de movimento que podem existir. Vamos iniciar então o estudo da translação. Vamos considerar aqui dois referenciais, tá? Um referencial inercial, fixo no espaço, e um referencial móvel, que está fixo ao corpo e possui sua origem em A. Dado um ponto B nesse corpo, né, o vetor posição do referencial, da origem do referencial inercial até o ponto B é dado por RB. RA vai ser o vetor posição da origem do referencial inercial até a origem do referencial móvel, que é exatamente o ponto A. E o vetor RBA é o vetor posição que sai da origem do referencial móvel e vai até o ponto B deste corpo. Tá? E aí esse RB barra A, né, então é a posição de B com relação a A. Tá? Então a leitura é esta. Então nós temos aqui a posição final desse ponto B vai ser igual à posição de A mais a posição de B em relação a A. A velocidade você vai derivar o vetor posição, e como nós estamos falando aqui de um corpo rígido, a distância AB ela não muda. Então esse vetor AB ele não muda em magnitude, e esse corpo, como ele está sofrendo apenas uma translação, ele não rotaciona. Então nem tem uma variação de intensidade, nem tem uma variação de direção. Logo, o nosso vetor velocidade vai ser somente isso aqui. Então o vetor de B, a velocidade do ponto B, vai ser igual à velocidade do ponto A. E a aceleração vai ser a derivada do vetor velocidade, então vamos ter que a aceleração do ponto B vai ser igual à aceleração do ponto A. Vamos agora estudar um movimento de rotação.
Então nós temos aqui um corpo rígido que está sofrendo um movimento de rotação em torno de um eixo, e este corpo então vai estar condicionado, né, a ter uma velocidade angular, uma aceleração angular e um deslocamento angular. Tá? Deve-se aplicar aqui a regra da mão direita, né, para determinar exatamente a direção desses vetores, né, o vetor velocidade angular, o vetor aceleração angular, né, e o vetor deslocamento angular também. Tá? E aí é o seguinte, né, a posição de um ponto B, ou melhor, um ponto P nesse corpo, a posição é dado com relação a uma linha reta fixa no espaço, tá? E é dado pelo θ, tá? Que é exatamente o ângulo que vai formar ao se rotacionar este corpo. Esse dθ representa exatamente a variação de θ após passar-se um dt, né, um certo tempo. Então, nós vamos ter aqui uma variação do deslocamento. Tá? Logo, a posição angular é esse θ e o deslocamento angular é o nosso dθ. Okay? E a velocidade angular vai ser a taxa de variação da posição angular, né? Que vai ser dθ dt. E vai ser representado pela letra grega ômega. Já o alfa é a nossa aceleração angular, que é a taxa de variação da velocidade angular. Logo, também é a derivada segunda da nossa posição angular, com relação ao tempo. E aí, considerando-se eliminando o dt e considerando aqui um alfa constante, né, uma aceleração angular constante, nós vamos ter um conjunto aqui de equações muito semelhante às equações lá do movimento retilíneo. Tá? Então existe uma semelhança extremamente grande. Né? Tem essas equações do movimento circular e as equações lá do movimento retilíneo. Vamos considerar então aqui um ponto P neste corpo rígido que está sofrendo uma rotação com a velocidade angular ômega, né? E aí o vetor velocidade ele é sempre tangente a essa trajetória. Tá? Então nós temos aqui uma trajetória que o ponto P está descrevendo a trajetória circular e o vetor velocidade ele é sempre tangente a essa trajetória. E aí é o seguinte, né? Nós temos aqui também um deslocamento ds, sendo que esse deslocamento ds vai ser dado por r, que aqui está, apesar de ser um vetor posição, né, da origem O, que é a origem da rotação, até o ponto P, aqui é meio como se fosse um raio. Tá? Então, o R vezes o dθ, né, que é exatamente esse deslocamento angular. Okay? Então, esse deslocamento ds sofrido, esse deslocamento diferencial sofrido por essa partícula P, vai ser igual a R dθ. E aí a nossa velocidade, né, linear, que é tangente à trajetória, vai ser igual à velocidade angular vezes r. Isto na forma escalar. Na forma vetorial, nós temos ômega vetorial r. E aí eu faço uma observação que o produto vetorial, tá, ele não pode ser invertido. Né? Então, assim, o ômega vetorial r é diferente de r vetorial ômega. Então, ao escrever na forma vetorial, tenha sempre o cuidado de escrever ômega vetorial r. A aceleração, então, desse corpo, tá? Se você observar aqui, nós temos aqui uma aceleração que não vai ser tangente à trajetória. Tá? Nós temos o vetor aceleração, e como ele está descrevendo um movimento curvo, né, um movimento circular, um movimento curvo, então nós temos aqui a existência de uma aceleração normal e uma aceleração tangente ao ponto. Tá? E a aceleração tangencial, né, tangente, nós já sabemos que é αr. E a aceleração normal nós também já sabemos que é ω² vezes r. Né? Então nossa aceleração vai ser escrita na forma vetorial, vai ser α vetorial r mais ômega vetorial r. Tá? Então aqui nós temos o que? Nós temos a nossa aceleração tangente e a aceleração normal, tá? Ou centrípeta, já que, lembrando, a aceleração normal está sempre direcionada para o centro da curvatura, né, do movimento curvo,
e por isso recebe também o nome de aceleração centrípeta. Fazendo-se aqui o produto, né, lembrando, fazendo-se esse produto vetorial aqui para um movimento plano, tá? Ok? Pegando apenas ali somente o plano e considerando sempre o nosso vetor aceleração angular e velocidade angular saindo aqui do plano também, tá? Então esse produto aqui ele pode ser reescrito neste formato aqui, tá? Nesta equação. Ok? Então ômega vetorial R pode ser reescrito como menos ômega ao quadrado vezes R, o vetor R. Ok? Então a gente pode fazer esse atalho aí. Lembrando-se para se nós estamos considerando ali um movimento no plano. Movimento absoluto e movimento relativo. Então, o movimento absoluto é quando você tem ali a descrição da sua posição, da sua velocidade e da sua aceleração descritos com relação a um referencial inercial. Tá? Então, toda vez que você tiver posição, velocidade e aceleração sendo definidos ali com relação a um referencial inercial, tá? Você vai ter aí um movimento absoluto. A análise do movimento relativo, então, é quando você tem exatamente um movimento relativo entre dois pontos. Por exemplo, nós temos aqui um referencial inercial, tá? Fixo no espaço, e temos aqui um referencial móvel, tá? Que está se movendo com relação ao referencial fixo. Neste caso, esse referencial móvel está somente com o movimento de translação. Posteriormente, vamos ver referenciais móveis também com movimento de rotação. Então, nós temos aqui esse corpo, né? Esse corpo que possui os pontos A e B, e o referencial móvel está com a origem no ponto A, que pertence ao corpo. Okay? O vetor RA é o vetor que sai da origem do referencial inercial e vai até o referencial móvel. O vetor RB é o vetor que sai da origem do referencial inercial e vai até o ponto B do corpo, que está se movendo. E o vetor RBA é o vetor que sai de A, que é a origem do referencial móvel, e vai até o ponto B. Então, a posição de B vai ser igual à posição de A, que é a posição do referencial móvel, mais o vetor posição de B em relação a A. Tá? Então, esta é a equação vetorial para se obter a posição do nosso vetor B. Considerando então que o corpo está se deslocando, tendo então um movimento plano geral, né? Então nós temos esse corpo aqui, ó, e percebam que ele, além de ter uma translação, ele também tem uma rotação em torno do A. Tá? Então nós temos aqui representado, né? Após um tempo dt, né? Após ter passado um tempo dt, esse corpo ele vai transladar e vai rotacionar. E aí observem que esse deslocamento, né, ou seja, essa variação no vetor posição, vai ser exatamente, né, a composição da variação do vetor posição RB, vai ser a variação do vetor posição RA, mais a variação provocada pela rotação, que vai ser a variação do vetor R de B em relação a A. Tá? Então nós temos essa descrição aqui, esse triângulo de vetores, e matematicamente esta equação. A nossa velocidade é então a taxa de variação do vetor posição. Esse aqui, né, esse primeiro termo aqui, ele é facilmente já descrito aqui como VB. E esse segundo termo, ou melhor, o primeiro termo do segundo membro é a velocidade VA. Tá? Então, assim, ambos com relação ao referencial inercial já direto. Esse termo aqui, essa velocidade de B em relação a A, é exatamente a velocidade do ponto B em relação a A visto do referencial móvel, okay? Que é devido ao movimento de rotação, que é o nosso ômega. Então, a intensidade dela, né, a forma escalar é esta aqui, ômega RBA, e a forma vetorial
é esta equação, tá? Esse ômega aqui, apesar de não aparecer em negrito, que eu não consegui, eu coloquei lá no LaTeX, não saiu em negrito, mas aqui é um vetor de velocidades angulares, tá? Caso seja um movimento somente no plano, então esse vetor de velocidade angular é 00 ômega. Mas vale falar que aqui é uma forma geral, que vale tanto para o 2D quanto para o 3D. E aqui novamente nós temos a representatividade do movimento plano geral, que nós podemos aí decompor em um movimento de translação, mais a rotação em torno desse ponto base aqui, foi a rotação em torno do A. E aqui nós temos o nosso triângulo de vetor velocidade. Dá um pausa agora antes de falar sobre a aceleração, falar um pouco aqui sobre esse centro instantâneo de velocidade nula, né? Então é o seguinte, a velocidade de qualquer ponto B localizado sobre um corpo rígido pode ser obtida de uma maneira muito direta, escolhendo o ponto base A, para ser um ponto que tem velocidade nula no instante considerado. Para um corpo tendo movimento plano geral, o ponto A, assim escolhido, é chamado de centro instantâneo de velocidade nula, CI, e ele se encontra no eixo instantâneo de velocidade nula. Então, assim, considerando então que o ponto A instantaneamente, tá? Isso é extremamente importante. Mudou um instante, o CI já muda, já é outro CI. Então, instantaneamente, o ponto A ele possui uma velocidade nula, tá? Então, a velocidade do ponto B vai ser igual a ômega R. Então, ômega vetorial RBA. Okay? E aí é o seguinte, né? Vale falar também que a velocidade é nula, mas a aceleração não é. Tá? Então não existe um centro instantâneo de aceleração nula. Tá? Então aqui é um centro instantâneo de velocidade nula. Okay? Então fortalecendo, tá? A velocidade instantaneamente nula. Extremamente importante, tá? É nesse instante. Ok, então vamos lá. A aceleração relativa. Então nós temos aqui o que? A velocidade, melhor, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então o nosso dVB dt vai ser direto, né? Então assim, tanto o VB quanto o VA, eu já falei, já são descritos com relação à referencial inicial. E aí a derivada direta, então temos aqui o nosso AB e o AA, tá? Então a aceleração da origem do referencial móvel e a aceleração do ponto B com relação ao referencial inicial, né? E aí essa aceleração de B com relação a A, como nós temos aqui um movimento curvo, vamos ter a existência aqui de uma aceleração tangente e uma aceleração normal, tá? Então essa aceleração relativa, BA, devido exatamente à rotação em torno do ponto A, ok? Vai ser composta por essas duas componentes, tangente e normal. Então a aceleração do ponto B é dada por essa equação, né? Então a aceleração do ponto B vai ser igual à aceleração do ponto A, mais a aceleração de B em relação à tangente, né? E a aceleração normal de B em relação a A, tá? Lembrando que a tangente vai ser o quê? Vai ser a taxa de variação da velocidade. Então vai ser a variação da intensidade do vetor velocidade. Já a normal vai ser a variação da direção desse vetor velocidade. E escrevendo aqui, colocando os termos da aceleração tangencial e aceleração normal. Lembrando que aqui estamos considerando um movimento no plano, okay? Com o vetor saindo do plano, o vetor ômega e alfa saindo do plano. Ou melhor, o vetor ômega saindo do plano. Agora vamos estudar então o movimento relativo considerando eixos em rotação. Então assim, percebam que os casos eles vão evoluindo, tá? E aí a gente chega nesse último caso, que é o mais evoluído, o mais complexo de todos. E como eu falei anteriormente, né, então a gente vai pegar exatamente as equações desenvolvidas neste último caso, que é o mais geral, e vamos aplicar para os exercícios em um vídeo posterior. Então nós temos aqui o nosso corpo rígido com um ponto A
pertencente a esse corpo rígido e um ponto B também pertencente a esse corpo rígido e um referencial móvel XY cuja origem é fixa em A. E aí nós temos um vetor RA que sai da origem do referencial inicial até a origem do referencial móvel, um vetor RB que sai da origem referencial inicial até o ponto B, né? E o vetor RB em relação a A, que sai da origem do referencial móvel, que é o ponto A, até o ponto B. E aí a equação, né, vetorial para descrever a posição de B é a mesma. Então, a posição de B vai ser igual à posição de A mais a posição de B em relação a A. Só que é o seguinte, né? Agora a velocidade. Então nós temos aqui que a velocidade, né, vai ser a taxa de variação do vetor posição, e desta vez aqui, ó, este termo, né, o dRBA dt, ele vai se desdobrar com outros termos. Por quê? Porque agora, né, esse dI dt e dJ dt são diferentes de zero. De tal modo que temos aqui este primeiro termo, né? Então vamos ter aqui a derivada da primeira vezes a segunda, mais o primeiro vezes a derivada da segunda. O mesmo aqui para o YJ. Reorganizando os termos, né? Então dx dti, dy dtj, e aqui vamos ter o xb di dt, e aqui nós temos o yb, tá? Não está aqui, yb dj dt. E vamos analisar exatamente esse di dt e o dj dt. Tanto o DI quanto o DJ, né, tanto o I quanto o J eles são vetores unitários e possuem sua intensidade, né, sua magnitude, como sendo igual a 1, tá? Por definição é 1. No entanto, esse DI dt pode ter uma direção diferente. Tá? Se você observar aqui, ó, nós temos o nosso vetor I, o vetor I', que é o vetor exatamente após ter ocorrido essa rotação de θ, e nós temos o diferencial DI, né? Então o DI. Okay? E observem que a direção do DI é a mesma direção de J. Logo, o nosso DI dt vai ter magnitude 1 e vai estar na direção de J. Já o nosso DJ, ele está com a direção oposta, né, com sentido oposto ao DI. Então vai ser o menos I. Reorganizando, então, vamos ter o nosso ômega vetorial I e o ômega vetorial J. Tá? Como que nós temos aqui um ômega que está saindo do plano, né, observando aqui sempre a questão da regra da mão direita, né, nós temos um vetor ômega que é igual a ômega, intensidade, né, da direção K. E a gente pode expressar exatamente isso aqui como sendo na forma vetorial, né, colocando o produto vetorial. Então o nosso dRBA dt, que vai ser essa velocidade de BA vista do referencial móvel aqui, ó, tá escrito referencial móvel, mais ômega vetorial xbi mais ybj. E isso vai ser exatamente o RBA. Logo, o nosso vetor posição, ou melhor, vetor velocidade, né, a equação final do vetor velocidade do ponto B vai ser igual à velocidade da origem do referencial inicial, mais o nosso ômega vetorial RBA, mais esse VBA XYZ, que é exatamente a taxa de variação do vetor RBA vista a partir do referencial móvel. E aqui nós temos a mesma equação, né, e essa descrição aqui, né, essas definições aqui, dada lá tiradas do livro do Hibbeler. Okay? E o movimento de B observado a partir do sistema XYZ, lembrando que o XYZ menor é o referencial móvel e o XYZ maior é o referencial inicial. E a aceleração vai ser então a derivada do vetor velocidade e ela vai se desdobrar, né? Então nós temos aqui, novamente vai se aplicar, né,
derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, enfim. Alguns termos vão ser já conhecidos, né? Então já seria repetitivo falar aqui, né? Por exemplo, esse dr BADT, a gente acabou de deduzir ele, né? Então dr BADT é exatamente ômega R, né? Então vamos ter um ômega vetorial RBA. Né? E aí nós temos esse algebrismo matemático. Eu poderia até deduzir, enfim, mas aí vai demandar um pouco mais de tempo. E no final o que interessa é o seguinte, olha, esta equação aqui, tá? E o significado dos termos. Então nós temos o seguinte, a aceleração de B, né, do ponto B, vai ser igual à aceleração de A, que é a origem referencial móvel, mais ômega ponto, né? Lembrando que ômega ponto é o alfa, né? Então aqui a aceleração angular vetorial RBA, mais ômega vetorial RBA, tá? Que isso aqui é a nossa aceleração centrípeta, mais 2 vezes ômega vetorial VBA, tá? Isso aqui é chamado aceleração de Coriolis, né? O Coriolis, mais ABA XYZ, tá? Ou seja, aqui é a aceleração, né? É simplesmente a derivada lá da intensidade de VBA. Então isso aqui é a derivada da intensidade de VBA, então vai ser a taxa de variação da intensidade do vetor relativo, né? Vamos chamar assim, velocidade relativa de B em relação a A. Aqui nós temos a descrição também que o Hibbeler dá, tá? E eu particularmente eu não gosto muito, sou muito fã dessa descrição, tá? Que ele fala só a questão do movimento, mas é basicamente o seguinte, né? Então a aceleração absoluta de B vai ser igual à aceleração absoluta do referencial, da origem referencial móvel, mais a aceleração tangencial, mais a aceleração centrípeta, mais a aceleração de Coriolis, mais a aceleração relativa. Tá? Então, no final, vai ser esta equação aqui que nós vamos utilizar para resolver todos os problemas que vai envolver esses mecanismos, né, esses sistemas de corpos rígidos.